Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Formulários são inclusões interessantes para as planilhas do Excel, pois permitem uma interação maior com o usuário, facilitando muito as tarefas. Neste capítulo, vamos fazer uma interface de cadastro de cliente. A princípio, temos aqui uma única planilha com uma tabela vazia e alguns campos. Para criar a interface, usaremos o User Form, um tipo de formulário. Vamos acessar o ambiente do VB Editor. Agora clicamos no menu Inserir e selecionamos User Form. Será aberta uma janela central com o formulário e a caixa de ferramentas, que podemos usar para adicionar botões, listas e outros componentes. Na parte esquerda da tela, você terá a janela Propriedades. Essa janela é importante, pois é através dela que alteramos as propriedades dos diversos objetos. Inicialmente, vamos alterar o nome e o título do formulário. Para isso, selecionamos a janela e clicamos em Name. E alteramos para Form Principal. Observe que o Name é o nome interno do formulário, para ser usado nos códigos do VBA. Normalmente, utiliza-se o prefixo FRM para indicar um formulário, mas você é livre para nomear os objetos como bem entender. Mais abaixo, trocaremos o Caption para Cadastro de Clientes. Para trabalharmos com mais área vertical, vamos clicar no quadrado localizado na parte inferior do formulário e arrastar para redimensionar. Note que conforme você redimensiona, a propriedade Height, altura, é alterada. Vamos agora criar os campos para cadastro. Na caixa de ferramentas, vamos selecionar a ferramenta Caixa de Texto. Caixa de texto cria campos para digitarmos dados, num sistema parecido com o Input Box, que vimos anteriormente. A primeira coisa a fazer depois de criar o campo para o nome é colocar o name dele como txt nome. TXT é o prefixo que escolhemos para identificar caixas de texto. Também criaremos mais duas caixas de texto para guardar o DDD e o telefone. Para facilitar a criação, vamos selecionar a caixa TXT nome, pressionar Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar.
colocaremos as duas caixas abaixo da caixa TXT nome. Vamos aproveitar para redimensionar a caixa DDD para que fique com uma aparência melhor, uma vez que ela guardará apenas 2 caracteres. Não podemos nos esquecer de alterar a propriedade name das caixas para TXT DDD e TXT telefone. Vamos repetir o processo de cópia, selecionando a caixa TXT nome e copiar e colar. Esta nova caixa terá o nome de TXT e-mail e será disposta imediatamente abaixo da caixa TXT telefone. Já para controlar o sexo do cliente, o ideal é usar um outro componente, chamado de botão rádio ou botão de opção. Vamos arrastar 2 botões para o formulário. Agora vamos alternar o nome para OPT sexo M e OPT sexo F. Uma das características dos botões de opção é que não se pode selecionar ambos ao mesmo tempo. Ou você seleciona um ou o outro. Para que o VB reconheça que os botões pertencem ao mesmo grupo, é necessário configurar o Group Name de ambos. Vamos colocar o Group Name como sexo. Para finalizar os botões de opção, alteraremos o caption do botão OPT sexo M para masculino e o OPT sexo F para feminino. Para finalizar, vamos colocar agora uma caixa de combinações, conhecida por Combo Box. Mudaremos o name para CBL Contato. A princípio, não adicionaremos as opções, pois faremos isto via código. Agora que fizemos a interface principal, vamos colocar os rótulos nos campos. Com a ferramenta Rótulo, vamos criar nome, e o name podemos alterar para LBL nome. DDD telefone
e-mail, sexo, e por último, contato. Terminando os rótulos, faremos os botões. Para isso, vamos usar o botão de comando e criaremos os botões gravar, limpar e fechar. Novamente usamos Ctrl C e Ctrl V. O botão gravar, vamos alterar o name para CMD. Gravar e o caption gravar. O botão limpar, name CMD. Limpar e o caption limpar. E por último, fechar. O name CMD. Fechar e o caption fechar. Feito isso, estamos prontos para começar a ver o formulário. Como você deve ter percebido, foi muito mais demorado criar um formulário do que uma macro de exemplo que fizemos nos capítulos anteriores. Ainda há muito a fazer no formulário, mas vamos ver como ele está no momento. Se você tentar executar o formulário, o VB ignorará e perguntará qual macro você quer executar. Isso acontece porque um formulário não é executado, mas sim carregado. Portanto, precisamos fazer uma macro para exibir o formulário. Vamos clicar no menu Exibir e selecionar Código. Criaremos a seguinte macro: sub abrir form. Vamos escrever show frm principal, que é o nome que demos ao nosso formulário. Vamos executá-la. O formulário será exibido, mas nenhum botão, com exceção do botão X do Windows, padrão para fechar os programas, funcionará. Isto ocorre porque não fizemos nenhuma ação para os botões. Vamos voltar ao VB para programarmos os botões. Clicando duas vezes no botão Gravar, o VB já criará um subprocedimento que será acionado quando o botão for clicado. Isto é feito através de eventos, que veremos com mais detalhes no próximo capítulo. Para gravarmos os dados, primeiramente precisaremos selecionar a planilha que receberá os dados. Isto é muito importante quando temos várias planilhas numa mesma pasta de trabalho, o que não é o caso no momento. Usamos
o seguinte código: Active Workbook ponto sheets, abre parênteses, abre aspas, cadastro, fecha aspas, fecha parênteses, ponto activate. Ou seja, na pasta de trabalho ativa com a planilha, que significa sheets, cadastro, ative-a, ou seja, selecione-a. Em seguida, vamos selecionar a primeira célula da planilha, usando o código RANGE. Ficaria assim: RANGE, abre parênteses, abre aspas, A1, fecha aspas, fecha parênteses, ponto, select. O próximo passo é determinar onde poderemos inserir dados. Como a tabela está vazia, poderíamos inserir na célula A2, B2, C2, etc. Mas, e se já tivéssemos 50 linhas? Existem várias maneiras de fazer este controle. Um deles é através do laço do until, que verifica quais linhas estão preenchidas. Podemos fazer com o seguinte código: do, na outra linha, if is empty, abre parênteses, active cell, fecha parênteses, igual false, then, na outra linha, active cell, ponto, offset, abre parênteses, 1,0, fecha parênteses, ponto, select. Na outra linha, end, if, na outra linha, loop, until is empty, abre parênteses, active cell, fecha parênteses, igual true. Note a utilização de uma nova função, isEmpty, que retorna true quando está vazio ou false quando possui algum conteúdo. Na outra linha, end if, e finalmente loop until is empty, abre parênteses, active cell, fecha parênteses, igual true. Note a utilização de uma nova função, isEmpty, que retorna true quando está vazio ou false quando possui algum conteúdo. Este laço faz o seguinte: se a célula ativa está vazia, então ele seleciona a célula através do método offset, passando dos parâmetros 1,0. Offset permite que você selecione uma célula N posições acima ou abaixo em relação à linha e nenhuma posição em relação à coluna. Para simplificar, esta linha seleciona a célula abaixo na mesma coluna.
Se quiséssemos selecionar uma célula 20 posições abaixo, usaríamos 20,0. Se quiséssemos selecionar uma célula anterior, usaríamos menos 1,0 e assim por diante. Note os parâmetros do loop until. O laço será repetido até que a célula ativa esteja vazia. Quando isto ocorrer, encontramos a célula correta para inserirmos os dados. Agora precisaremos incluir os dados na linha. Para isso, usamos o seguinte código: ActiveCell.value igual txt nome.value uma aspa nome. Na outra linha, ActiveCell.offset abre parênteses 0,1 fecha parênteses igual espaço abre aspas parênteses aspas novamente espaço e-comercial espaço txt ddd ponto value espaço e-comercial espaço aspas fecha parênteses espaço aspas espaço e-comercial espaço txt telefone ponto value espaço aspas simples telefone. Na outra linha, ActiveCell.offset abre parênteses 0,3 fecha parênteses igual txt e-mail ponto value aspas simples e-mail. Observe que não inserimos ainda a data de nascimento. Faremos posteriormente. Para o sexo do cliente, precisaremos verificar qual opção está marcada. If opt sexo M igual true, then aspas simples sexo. Na outra linha, ActiveCell.offset abre parênteses 0,4 fecha parênteses igual M entre aspas. Else ActiveCell.offset abre parênteses 0,4 fecha parênteses igual F entre aspas. Na outra linha,
end if. Finalizando a macro, vamos executar o formulário e digitar alguns dados. No fim, clicamos em gravar e os dados serão gravados na planilha. Vamos digitar alguns dados. E clicamos em gravar. Agora, precisaremos fazer os procedimentos para limpar e fechar, que são bem mais simples. Clicando 2 vezes em limpar, digitamos txt nome.value igual aspas e aspas novamente. Txt email.value igual aspas e aspas. Txt ddd.value igual aspas e aspas. Txt telefone igual aspas e aspas. Opt sexo F igual a false. Opt sexo M igual false. Txt nome.set focus. O código simplesmente limpa o valor dos campos, configura a seleção dos botões de opção sexo F e sexo M como falso para desmarcá-los e no final coloca o foco, isto é, a seleção no campo txt-nome. Isto é útil, pois assim que o usuário clicar em limpar, já poderá digitar no campo correto. O código que faremos no botão fechar é mais simples ainda. Ainda na tela de código, trocamos o botão limpar pelo botão fechar. Vamos adicionar o seguinte código: unload me. Unload descarrega um objeto, enquanto o me traduz como o pai do botão que está executando o procedimento, ou seja, o formulário. Vamos testar os botões para limpar e fechar executando a macro. Clicando no botão limpar, o formulário apagará o que foi digitado e em fechar, fechará o formulário. Veja que podemos gravar dados em branco. Você pode implementar as regras necessárias para evitar isso. Vamos ver como fazer. No código do botão CMD gravar, antes mesmo da linha Active Workbook, vamos digitar if, abre parênteses, len, abre parênteses, txt, nome, ponto, value, fecha parênteses, igual a 0, fecha parênteses, then, na outra linha, message box, abre aspas,
digite o nome do cliente, fecha aspas, vírgula, VB, exclamation. Na outra linha, TXT, nome, ponto, setfolks. Na outra linha, exit, sub, e na outra linha, end, if. Verificamos o tamanho do campo TXT nome. Se for igual a 0, avisamos o usuário, setamos o foco e finalizamos este procedimento. Observe que não precisamos colocar o comando else, pois o código é interrompido. Podemos repetir o código para vários outros campos, copiando, colando e alterando em alguns lugares. Como TXT nome, podemos colocar TXT DDD, TXT telefone e assim por diante. Agora vamos alterar o DDD. TXT DDD, e onde é igual a 0, vamos colocar maior e menor do que 2. Digite o DDD do telefone do cliente. E aqui alterar TXT DDD. Agora vamos alterar o telefone. TXT telefone menor ou maior do que 8. Digite o telefone do cliente e alterar novamente TXT telefone. Nestes códigos, forçamos a digitação de 2 posições para DDD e 8 posições para telefone. Podemos melhorar ainda mais a validação através da seguinte alteração. Depois do menor e maior do que 2, digitamos OR is numeric, abre parênteses, txt ddd.value, fecha parênteses, igual false. E mudaremos a mensagem. Digite o DDD do telefone do cliente com 2 posições. Vamos fazer essa mesma modificação no telefone. OR is numeric, abre parênteses, txt telefone.value, fecha parênteses, igual false. Também mudaremos a mensagem. Digite o telefone do cliente com 8 posições. Desta forma, além de verificarmos a quantidade de caracteres digitados,
verificamos também se são caracteres numéricos. Se uma das duas condições acontecerem, o código é interrompido. Observe que é muito importante informar o usuário sobre o erro, portanto, também alteramos a mensagem de alerta. Não vamos validar o e-mail, pois em nosso cadastro não é obrigatório o cadastramento dessa informação. Passaremos para a validação dos campos de opção. Partindo da premissa que os campos podem não estar selecionados ou apenas um estará selecionado, basta validarmos a primeira opção. If, abre parênteses, opt, sexo, M, igual, false, end, opt, sexo, F, igual, false, fecha parênteses, then, na outra linha, message box, abre aspas, selecione o sexo do cliente, fecha aspas, na outra linha, opt, sexo, M, ponto, set focus, na outra linha, exit, sub, e por fim, end, if. Observe que usamos o operador lógico end neste caso, pois precisamos que os dois botões não estejam marcados. Com isso, finalizamos as validações e podemos considerar que os dados que serão processados são consistentes para o sistema. Entretanto, ainda temos uma pendência, a lista de contato, que informa como o cliente chegou até a minha empresa, via site, telefone, e-mail. Como fizemos um combo, uma caixa que contém uma lista de opções, precisaremos entrar com as opções para que o usuário escolha. Novamente, vamos recorrer ao código para popular os dados, só que desta vez o código será executado assim que o formulário for inicializado. Para isso, na tela de código, selecionamos User Form na parte superior e o evento Initialize. Vamos digitar private sub user form underline initialize. Na outra linha, with CBL contato. Na outra linha, ponto AD item, abre parênteses, e entre aspas, e-mail. Na outra linha, AD item, abre parênteses, e entre aspas, telefone. Na outra linha, ponto AD item, abre parênteses, entre aspas, site, fecha parênteses. Na outra linha, ponto AD item, abre parênteses, entre aspas, outros, fecha parênteses. End if e end sub, que já está digitado. Como veremos no próximo capítulo, todo o código dentro do User Form Initialize
é executado assim que o formulário é carregado. Portanto, estamos entrando com os dados para o usuário na hora de iniciar o formulário. Vamos testar executando a macro que nos mostra o form. Veja que já temos a exibição dos campos cadastrados. Porém, precisamos ainda fazer com que o botão gravar grave a informação de contato também. Vamos fechar o formulário e ir até o código do botão gravar. Antes do end sub do botão gravar, adicionamos active cell ponto offset abre parênteses 0,5 fecha parênteses igual CBL contato ponto value. E não podemos nos esquecer também da validação. If, abre parênteses, len, abre parênteses, CBL, contato, ponto, value, fecha parênteses, igual a 0, fecha parênteses, then, na outra linha, message box, abre aspas, selecione o tipo de contato feito. Fecha aspas, vírgula, VB, exclamation. Na outra linha, CBL, contato, ponto, set, focus. Na outra linha, exit, sub, end, if. No botão limpar, adicionamos também a linha. CBL, contato, igual, aspas, aspas. Com isso, vamos executar a macro e fazer alguns cadastros. Note que temos que clicar em limpar sempre depois de fazer um novo cadastro. Isso pode ser otimizado. Vamos fazer esta última alteração? Vamos fazer esta última atualização para finalizar este capítulo.
antes do botão End Sup, do botão Gravar, adicionamos a linha cal cmd limpar underline clique. Desta forma, depois de gravar a macro, chamará os códigos associados ao clique no botão cmd limpar, ou seja, limpará os campos e colocará o foco do cursor no TXT nome. Vamos testar. E assim terminamos este capítulo, onde vimos um verdadeiro exemplo de formulário, com muitas linhas de código, laços e operadores condicionais.